Oi, Fran. Tudo bem? Que honra, amiga, ser por aqui. Que gracinha, gente. Muito feliz, viu, com sua presença. Oi, Tayane. Boa noite. Estamos aguardando a Daiane entrar, pessoal. Mas muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Esse é um canal que a gente pretende, né, que seja um canal semanal de comunicação para as mães e para as pessoas também que são responsáveis por cuidar dessas mães, por orientar essas mães, como você, Tayane, Franciele, que são enfermeiras, né? E Tayane quase enfermeira já. E a Franciele, já enfermeira, vão precisar muito orientar sempre, né? Precisam muito sempre de orientar as mães. E aí, nesse caso, a gente precisa também de estar com essa comunicação sempre constante, baseado no que a ciência traz para a gente, de orientação para as mães sobre os cuidados maternos, cuidado infantil, os cuidados com o bebê, né? Vou colocar aqui o tema da live para fixar. Só um minutinho enquanto a gente aguarda a Daiane. Ela já deve estar entrando aí. Ei, pessoal, boa noite. Eu estava falando aqui no início, né, que estamos aguardando a Daiane para a gente começar a nossa discussão. Ela deve estar com algum problema de conexão, porque nós combinamos de entrar no mesmo momento e a gente estava conversando exatamente agora, nesse segundo. E aí, combinamos de entrar. Deixa eu ver aqui, tem como eu chamar ela por aqui. Bom, pessoal, enquanto ela vai entrando aí, eu quero explicar para vocês qual que é o objetivo dessa live e o que a gente vai discutir aí todas as semanas, né? Boa noite para quem entrou depois que eu já tinha me apresentado e cumprimentado vocês, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui me conhece, mas meu nome é Milene, eu sou enfermeira e trabalho há 10 anos com educação, né? Com a educação de ensino superior, também trabalhei com educação de nível técnico e agora eu trabalho há 8 anos na atenção primária com esse cuidado materno e infantil. As minhas pacientes da atenção primária sempre demandam várias perguntas sobre o cuidado materno. E a gente sempre faz essas orientações, eu sempre converso com elas e oriento sobre tudo que elas têm dúvida, né? Baseado no que o Ministério da Saúde recomenda para esses cuidados maternos. E as dúvidas são muitas, eu sou mãe e sei que a gente fica com muita dúvida mesmo. Então, a partir disso, né, dessa experiência com elas, eu decidi então criar um canal de comunicação semanal com essas mães. Eu atendo também em consultório, então algumas dessas mães são minhas pacientes de consultório. Então, o objetivo dessa live é cada segunda-feira a gente discutir um tema, especialmente um tema que for de maior interesse de todo mundo, né? De quem está participando das lives,
e trazer convidados também, né? Como no caso da Daiane Racier, ela é consultora materna e ela é consultora especificamente na parte de aleitamento materno. Então a Daiane, ela trabalha aí, né, com essas mães, assim que as mães acabam de ganhar bebê, a dificuldade para amamentar o seu bebê é muito grande. Nós enfermeiros acreditamos que isso é natural antes de estudarmos, porque depois que a gente estuda a fundo sobre o assunto, a gente entende completamente que de natural não tem nada, né? De instintivo isso não tem nada. Muitas mulheres felizardas conseguem então fazer o seu aleitamento materno sem nenhum problema. Tô vendo aí que a Joana, né? Joana, boa noite. A Joana é uma paciente minha e eu conheço a história do primeiro filho dela, do Caio, e ela sempre falou que ela nunca teve problema com isso, né? Mas isso não é a realidade da maior parte das mulheres. A maior parte das mulheres enfrenta algum problema para amamentar. Eu mesma enfrentei. Quando a Valentina nasceu, e eu sou enfermeira, sempre fiz esse cuidado materno-infantil, fiz vários cursos durante a minha gravidez para levar o meu marido, né, o André, para participar. Participei de vários cursos em Belo Horizonte sobre isso, várias rodas de conversa. Então, teoricamente, eu me sentia muito preparada para essa parte da amamentação, para o parto, com o cuidado com a criança. Teoricamente, eu não tinha nenhuma dúvida. Mas quando surgiu a prática, a realidade, ela é muito diferente. E assim, a gente não pode falar que a realidade vai ser diferente da teoria para todas as mulheres, mas para muitas mulheres não é a mesma coisa. Então, eu sei posicionar um bebê para amamentar? Sei, tranquilamente. Mas quando é com a gente, a situação é muito diferente. Então, quando a Valentina nasceu, eu tive fissura mamária. E nesse período, quem me acompanhou foi a Daiane Racier, e a gente conseguiu resolver sem que eu interrompesse, né, deixasse de amamentar. Inclusive a Valentina amamenta hoje com 2 anos e 2 meses, mas foi um período muito crítico. A minha vontade era de abandonar realmente a amamentação. E com esse apoio da Daiane, que é consultora materna, que me ajudou e me apoiou, que é o que a mulher precisa quando ela recebe, quando ela ganha o seu bebê, eu precisei desse apoio dela e a gente usou uma pomada específica, porque a gente, na época, eu não conhecia o trabalho com a laser terapia, né? Então, hoje, além de conhecer muito bem o trabalho com a laser terapia para as fissuras mamárias, eu trabalho com isso, então eu sei como que o laser ele pode potencializar a cicatrização de uma fissura mamária. E adiantando aí até a Daiane entrar, que eu acredito que ela esteja com problema de conexão ou alguma coisa do tipo, o a laser terapia, a gente tem que fazer, nós enquanto enfermeiros, né, tô vendo que tem muitos enfermeiros aí, a gente tem que fazer um curso para a gente estar capacitado e habilitado a usar o laser, o aparelho do laser. É uma radiação não ionizante, não causa mutação. Muitas pessoas me perguntam assim, Milene, mas o laser, ele não vai causar mutação na célula e por isso ele pode causar um câncer? Não. Esse laser é de baixa potência, até 500 milivolts, e ele é uma radiação não ionizante. É uma radiação colimada, que a gente fala pelo bico do laser, né? Ele vai sair um feixe de luz vermelha ou infravermelha, e você, de acordo com o curso que você faz, você aprende sobre dosimetria. E aí sim você vai, então, entender qual que é a dose que você tem que colocar aí no seu tratamento, de acordo com a lesão, de acordo com a fissura, de acordo com o paciente. Aqui para ver se ela entra. Tá entrando. Ah, boa noite. Tava aqui de Nós, castigo. você não, normalmente, quando a gente vai entrar, pelo menos quando eu fiz, a pessoa manda um convite e aí a gente que tá na live aceita o convite e Isso, tava mandando aqui o solicitado. Boa noite, gente. Estou adorando ver todo mundo aí. mas acho que o pessoal entende, né? Porque a gente
Nós não entendemos muito de tecnologia, né? Na verdade, para não dizer que a gente não entende nada. Então, eu já estava aqui Nada. introduzindo para eles, inclusive eu não Eu consegui ouvi, ficar, eu não consegui, escutei tudo. não consegui fixar o tema da live. Se Oi, alguém aí que Mari. souber fixar, nos ajude, porque eu não consegui fixar. E aí, o tema da live a mamária e a laser terapia. Então, eu vou convidar a Daiane Racier, uma consultora, né, em aleitamento materno e sono infantil, um renome na área aqui em Sete Lagoas, a gente indica o inteiro para todo mundo. E eu estava contando que eu também fui paciente dela, né, e para mim foi muito especial. Inclusive, esses dias, ontem, alguém me perguntou alguma coisa sobre preço dela. Aí eu falei assim, gente, não sei, porque ela me deu esse presente de estar na minha vida, né? Ser consultora aí de amamentação até hoje, né? Porque eu amamento ainda. Então é muito especial para mim esse contato sempre com ela. Então, eu vou deixar ela começar a falar aí tudo sobre a questão da amamentação, o que gera a fissura mamária, para depois eu entrar na discussão com a laser terapia. Ótimo. Tô vendo cheio de mamãe aí também, né? Evelyn, Vivi, Fabiana, Mari, Darling, tá cheio de mamãe aí. Tô feliz em ver vocês aí, né? Muitas já passaram por isso, graças a Deus não estão mais nessa fase, mas algumas mamães ainda estão vivendo esse momento, né, de fissuras mamárias, outras às vezes ainda podem vir a viver, que infelizmente, mesmo a gente passando às vezes essa parte teórica, orientando um pouquinho com práticas, é diferente. Como a Milene falou, na vivência é outra coisa, né? Mesmo porque não é só pega, não é só posição, é boquinha do bebê, é momento, é rede de apoio, é muita coisa junto, né? Então a gente realmente tem que estar o máximo possível preparada para estar vivendo esse momento com informação de qualidade, mas ao mesmo tempo buscar ajuda quando sentir dificuldade, quando ver que realmente está ficando difícil amamentar ou que está tendo alguma dificuldade, não aguardar piorar, né? Tem mães que falam assim, vou esperar, vai passar, essa dor vai melhorar e fica amamentando sentindo dor, fica amamentando com o peito ferido, e a gente não sabe nem a qualidade dessa mamada, se o bebê está ficando realmente nutrido, alimentado, se ele está ficando realmente hidratado, porque às vezes a mamada está tão ruim que o bebê não consegue extrair leite adequadamente, né? Então é importante não ficar esperando, não ficar retardando muito para buscar ajuda quando sentir que está doendo, difícil ou ferindo o peito, né? Então, uma situação que eu sempre falo, né, que antes de qualquer coisa, de observar a pega, né, se está correto ou não, a gente tem que saber posicionar um bebê para uma mamada, né, porque uma mamada inadequada é o que vai levar a maior risco de fissuras mamárias. Então, posicionar o bebê é fundamental. Então, o que seria esse posicionamento? Esse posicionamento, basicamente, é sempre deixar o corpinho do bebê alinhado. O que a gente fala que é alinhado? Alinhado é o corpinho estar virado para o mesmo lado que a cabecinha está. Então, se a cabecinha está para cá, o corpinho também está. O que seria desalinhado? Meu bebê não vira muito não, viu, gente? Seria a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Isso aqui é um bebê desalinhado. Então, um bebê que mama assim, né, com a cabecinha virada para o peito da mãe e o corpinho virado com a barriguinha para cima, né, é um bebê que vai ter provavelmente uma pega inadequada, ruim, e que vai ficar tentando sempre pegar mais o mamilo da mãe para não soltar o peito, porque ele está todo tortinho no colo da mãe. Então, ele vai tentar pegar o mamilo e vai firmar o mamilo. Com isso, ele vai fazer uma pressão muito forte nesse mamilo e a tendência é ferir, lesionar esse mamilo, causar dores e as fissuras. Então, a posição é fundamental, que o bebê esteja alinhado, virado para o mesmo lado, seja na posição invertida, que é o neném viradinho, seja na posição tradicional, o bebê é importante que ele esteja bem apoiado e alinhado o corpinho com a mama, né? Bem de frente, sempre tentando abocanhar parte da auréola, né? A gente não fala que um bebê deve abocanhar a auréola toda, porque a gente tem mulheres com auréolas enormes, tem outras menores, e não existe auréola certa ou errada. Todas, né, são de acordo com cada pessoa, não existe certo ou errado. Então, cada mulher vai ter uma auréola diferente, um tamanho diferente, uma cor diferente. O que é importante é que o neném pegue parte dessa auréola, principalmente uma parte maior, né, na parte inferior. Então, quando o bebê vai abocanhar o peito, é importantíssimo que esse bebê faça uma pega, né, com a boquinha
principalmente na auréola, na parte inferior do peito e um pouco menos na parte superior. Sempre abocanhando o mamilo junto com a auréola, mas não só o mamilo, porque o que causa a maioria das lesões é quando o bebê abocanha só o mamilo. O que é abocanhar? Ele vem com a boquinha pequenininha, às vezes até a boquinha de peixinho, com os lábios virados para fora, e pega só o mamilo e fica puxando o mamilo da mãe. Então, ele abocanhou só o mamilo, ele vai fazer um atrito maior nesse mamilo, uma lesão vai surgindo, às vezes uma lesão, né, aqui em volta do mamilo, que vai até cortando em cima, outras vezes lesões laterais, isso vai depender muito da boquinha do bebê. Então, a pega certa, o bebê teria que estar pegando o quê? Parte dessa auréola, em cima e embaixo, para que ele faça a pressão no lugar certo e o mamilo fique livre. A nada está pressionando o mamilo. Com isso, o bebê consegue extrair mais leite e não fica causando pressão nesse mamilo, né? Uma coisa que causa muito essa pega errada, às vezes, é aquele bebê que vai com a boquinha pequenininha, né, para o peito da mãe. Por que às vezes ele vai com a boquinha pequenininha? Às vezes porque ele ainda está aprendendo, às vezes é porque ele tem confusão de bicos, um bebê que recebe uma chupeta, às vezes na boca, né? A chupeta, ela tende, né? A chupeta geralmente, ele é um biquinho mais comprido, esse aqui nem é uma chupeta, eu nem tenho aqui para mostrar, mas a minha tá na outra bolsa. Então é um biquinho aqui mais comprido, que o bebê vai pegar, né? Para chupar a chupeta, e a linguinha do bebê, normalmente com a chupeta, é uma linguinha que fica caída para trás. O que seria isso? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. O que acontece? Quando o bebê vai mamar no peito da mãe, então ele vai se aproximar do peito, a linguinha dele vai apoiar na parte de baixo aqui da auréola, né? E aí ele vai abocanhar esse peito. E aí, quando ele faz isso aqui, lá na boquinha dele, qual que é o movimento que ele vai realizar? Ele vai, a linguinha vem na frente, a linguinha sobe apertando a auréola e a linguinha vai para trás para puxar o leite. Então, ele vai fazer esse movimento. Ó. Chegou para frente, apertou, veio para trás. Chegou para frente, apertou, veio para trás. Esse é o movimento de ordenha. Esse movimento, ele vai estar extraindo leite, engolindo, né, uma grande quantidade. O que acontece com o bebê que às vezes a mãe está dando chupeta em cima? Acho que a Daiane perdeu a conexão, gente. Deixa eu ver se ela manda o convite de novo. Tá entrando de novo, pessoal. Voltei. Então, vamos lá. Eu estava falando da questão da chupeta. Então, o que acontece na hora que o bebê vai? A mãe, às vezes, tenta dar chupeta para o bebê está acostumado com o peito, ele quer, normalmente, sugar, né? Ele quer chupar, ele quer sugar. Então, o que acontece? Não tá dando pra ver, amor. Então, o que acontece? A mãe tenta dar chupeta para esse bebê, e aí, na hora que ela vai com a chupetinha, o bebê, o que ele quer fazer? Ele quer encostar a língua para poder puxar para cima e para trás, né? Então, normalmente, na hora que ele vai com a linguinha, tum, a chupeta já cai. Vocês já viram que tem mãe que às vezes tenta dar chupeta, a chupeta cai, a chupeta cai, a chupeta cai? Por quê? Porque o neném quer sugar, ele não quer chupeta, né? Então, ele vem com a linguinha e empurra. Só que, às vezes, de tanto insistir, chega um momento, às vezes, que esse bebê fala assim, opa, eu quero chupar alguma coisa, tá me dando isso, eu vou ficar com essa minha língua guardada, cai a língua aqui para trás, aceita a chupeta e começa o movimento de quê? Tipo mordida, que é com a boquinha. E aí esse bebê vai acostumando a fazer esse movimento de mordida com a boquinha e não aquele com a linguinha, porque a linguinha vai estar caída aqui para trás. Com isso, né, o bebê às vezes cria esse hábito. E aí quando a mãe vem para dar o peito, esse bebê já está acostumado, né, porque lá no cérebro dele, ele está memorizando isso. Então, ele vem, às vezes, para o peito da mãe e faz o mesmo movimento de mordida, né? Que é um movimento de quê? De atrito aqui nesse mamilo,
né? Vai apertar esse mamilo, vai extrair pouco leite ou quase nenhum leite, né? Um volume mínimo, e vai machucar essa mãe, podendo causar também fissuras. Isso pode acontecer também com o uso de mamadeiras, que é o mesmo efeito, o uso do biquinho de silicone, que pode ter o mesmo efeito também de confusão para o bebê com essa posição da linguinha e a forma de pegar o mamilo, tá? Então, uma das causas principais seria isso, a pega incorreta. Existe uma outra situação que pode acontecer às vezes com o bebezinho, dele nascer com a linguinha um pouquinho presa, que a gente chama de frênulo lingual. O que seria isso? O frênulozinho, os bebês, né, todos nós temos frênulos, né, que são pelezinhas debaixo aqui da língua, né, só que o que acontece? O que é um frênulo alterado? Que inclusive é feito o teste da linguinha no hospital, né, pelas fonoaudiólogas, e detectado quando tem alguma alteração que seja significativa, que seja impactante, elas, né, elas vão estar preenchendo um formulário e orientando as mães. E o que seria esse frênulozinho alterado? É uma pelezinha segurando a língua bem aqui, às vezes aqui, ó, no assoalho da boquinha, dentro da boquinha. A língua não consegue levantar muito, porque ela fica meio presa. Então, quando o bebê vai fazer aquele movimento de chegar a linguinha para frente, levantar e puxar, esse movimento dele fica restrito e às vezes ele não consegue fazer o suficiente. Como ele não consegue fazer o suficiente, o que ele vai fazer? Ele acaba, às vezes, apertando um pouco mais o mamilo da mãe, pressionando mais para poder conseguir extrair o tanto de leite que ele deveria estar extraindo, fazendo o movimento correto. Então, como ele não consegue fazer esse movimento todo, ele acaba comprimindo, apertando mais esse mamilo da mãe, né, com a linguinha e ferindo, normalmente, o que a gente chama de fissura central, ferindo bem aqui no meio do mamilo, né? Então, a gente tem diferentes tipos de fissuras e diferentes tipos de causas de fissuras. Algumas são essas que eu estou exemplificando aqui, né? Então, é importantíssimo que as mães tenham essa orientação de como melhorar a mamada, de como posicionar bem o bebê, de como fazer a pega correta, para que o bebê, né, consiga não machucar a mãe, não ferir o mamilo, e para que ele também consiga extrair a quantidade de leite que é importante para ele, tanto para o bebê quanto para o estímulo da mama, porque um bebê que faz a pega errada, ele além de estar extraindo pouco leite, ele vai fazer com que a mãe tenha menos estímulo nessa mama para manter a produção de leite. Tá bom, gente? Quem tiver dúvida pode ir mandando aí. Avisa também se tá bom o áudio, o vídeo. Uhum. Espero que esteja esclarecedor. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né, Milene? mas espero que esteja dando para entender. Isso. E aí, na prática, a gente percebe muito esses problemas da mãe e normalmente elas não conseguem identificar qual é o problema. Daí a importância de um profissional. Aqui tem vários enfermeiros aqui na nossa live, né? E tem várias mães também. Da importância, né, de vocês, mães, procurarem um profissional para ele conseguir identificar qual é o seu problema, porque uma coisa que eu tenho sempre falado, Daiane, que existem reais, mas que as questões são individuais, é de cada um, né? Então, o problema de uma mãe, geralmente pode até ser o mesmo problema de outra mãe, mas pode não ser. E na grande maioria das vezes não é, porque não envolve apenas uma situação específica, né? A fissura mamária, ela pode acontecer por um conjunto de situações. Uma delas, duas, né, que você citou mais, é com relação à pega correta, o posicionamento. Eu lembro da gente ter participado, nós duas, né, no congresso de aleitamento materno, inclusive eu já estava grávida e não sabia, né? Estava lá com muito sono, aquela coisa, mas eu lembro muito de todas as partes interessantes do congresso, eu lembro muito da professora falando dessa organização do bebê, né? Da organização do bebê no seu colo. Então, eu sempre falo para as mães, olha, seu bebê está todo solto, ele está no seu colo, assim, todo uma perninha para cá, um braço todo caído assim. Eu avalio muito a questão da amamentação delas quando elas vão na minha unidade, assim quando o bebê nasce, que elas vão lá fazer o teste do pezinho. Geralmente eu marco com as minhas pacientes, né? Então elas me comunicam, olha, o bebê nasceu. E essas que fazem essa comunicação comigo, eu marco com elas o horário para que eu mesma consiga atender ela dentro da sala de vacina, já que eu não sou uma enfermeira da sala de vacina exclusivamente, né? E aí, na hora que eu vou fazer o teste do pezinho, eu peço para essa mãe colocar o bebê na posição de amamentar.
Muitas vezes ela não coloca o bebê para amamentar, porque ele está dormindo e não precisa, né? Para o teste eu posso fazer com esse vínculo pele a pele, mas muitas vezes o bebê está acordado e eu peço para ela colocar o bebê para amamentar. Nessa hora eu consigo avaliar essas questões que você está colocando, da organização do bebê, da pega adequada do bebê. Então, o lábio voltado para fora, né, o superior, a boca em areola, isso que você falou é muito importante porque tem areolas de tamanhos variadíssimos. E às vezes a gente foca naquela. Exatamente. Sim, não pode deixar a mãe pegar o bico, né, o mamilo, tem que pegar a areola. E aí, quando a gente vai olhar o tamanho do mamilo, é impossível aquele bebê conseguir pegar, além do mamilo, pegar também a areola. Então, são informações assim teóricas que quando a gente está para um público maior, é normal a gente colocar essas informações, mas é fundamental a gente orientar sobre essas questões diferentes de anatomia de cada mulher, né? Sim. Cada bebê é um, cada mãe é um, aliás, a mãe mesmo tem mamas diferentes, né? A mãe não vai ter as duas mamas iguais. Ela pode ter uma mama com um mamilo maior, uma mama com um mamilo mais plano, menorzinho, uma mama com volume maior, outra menor. Isso tudo, como você falou ali, não é um fator isolado. A gente tem que olhar diversos fatores que possam estar ocasionando uma pega inadequada ou uma dificuldade na amamentação, né? Não é só os fatores físicos, né? Os fatores fisiológicos, os fatores emocionais, aquela rede de apoio que você tem ou que você não tem, vai impactar diretamente nessa amamentação, né? Nessa forma e no surgimento aí dessas lesões, dessas dores. E a questão da umidade, Daiane, é um fator também, né, que pode proporcionar as lesões. Então, na área lá do tratamento de feridas, que são, né, feridas já constituídas, a gente se preocupa muito para ter uma boa cicatrização do ambiente úmido controlado, né? Que é um ambiente que não é muito úmido e também não é seco. Então, no caso da amamentação, isso também é fundamental para o mamilo, né? E aí eu lembro bem de quando você e eu estávamos discutindo na minha consultoria que você fez, sobre a questão de eu deixar esse mamilo com essa umidade controlada. Então, você me deu até uma Isso. dica, bolinho, como é que é? Fala um pouquinho disso para eles. E primeira coisa que a gente sempre fala, né, é a questão de, após as mamadas, a gente ordenhar um pouquinho o leite e passar no mamilo o próprio leite materno. Isso aqui também já vai ajudar nessa lubrificação ali local, né? E no processo de cicatrização também. E tem a questão do rolinho, né? Que é uma ajuda, né, importante, que seria um paninho de boca, né, que a gente utiliza. O pessoal pediu, Milene, falou que a explicação foi bacana e tudo, mas algumas pessoas não conseguiram ver bem, porque a participação do pessoal aqui na parte escrita estava em cima da onde eu estava demonstrando. Então, se for o caso e alguém ficar na dúvida, depois eu tento demonstrar novamente, tá? Eu vou levantar um pouquinho mais o paninho para mostrar. Então, a gente pega um paninho de boca simples, a gente dobra a pontinha, a gente enrola esse paninho. Isso é importante, realmente, igual você falou, tem enfermeiros aí participando, saber fazer isso aqui para orientar as usuárias aí, né, da atenção básica, que às vezes tem tantas mamães que às vezes não sabem como ajudar, né, na questão da proteção aí do mamilo. Então, a gente enrola esse paninho, a gente faz um rolinho, uma rosquinha, a gente passa essas pontinhas, né, para dentro aqui, só para dar uma firmeza maior nesse rolinho, um acabamento maior nesse rolinho, e aí ele vai ficar assim, uma rosquinha. E aí, essa rosquinha, a gente vai colocar aqui em volta do mamilo, de forma com que o mamilo fique, tá vendo? Protegido, fica livre, e quando a mulher vestir o sutiã, colocar o sutiã, esse mamilo não vai ficar atritando aqui no sutiã, porque ele está protegido com essa camada ao redor. E ao mesmo tempo ele não vai ficar abafado, tampado, né? E correndo risco, às vezes, até mesmo de, se tiver alguma lesão, grudar às vezes no sutiã, e a mulher vai tirar, vai machucar ainda mais, piorar o processo de cicatrização. Então, esse rolinho ajuda bem nessa proteção. E esse rolinho também, Daiane, eu lembro que na prática foi muito interessante, porque o leite da mãe que acabou de ganhar o seu bebê, né? E até por muito tempo algumas mães mantêm isso, ele vaza, né? O peito ele Sim. fica vazio o tempo inteiro. Então, na questão de tratamento de feridas, a gente precisa ter uma umidade controlada.
Quando você coloca aí o sutiã e coloca o peito, ele vai molhando o tempo inteiro e você tá ali com aquele sutiã todo molhado, ou às vezes coloca, que você pode falar pra gente também, uma questão daqueles protetores. Tem vários tipos de protetores que as pessoas usam e o bico do peito, o mamilo, fica em contato com o leite que foi drenado, né? Com aquelas conchas, por exemplo, pode entrar em contato e ele vai ficar um tempo inteiro com excesso de umidade que vai proporcionar fissura. Exatamente. Então, a gente tem, né, às vezes, algumas mulheres fazem uso dessa concha de amamentação, né, que a gente é contraindicado, na verdade, por vários aspectos. Um deles, algumas pessoas não sabem para que serviria isso aqui, né? Isso aqui as mulheres usam para quê? Para que o mamilo, às vezes, não encoste no sutiã e para que o leite que está extravasando em grande volume não molhe a roupa, né, não molhe o sutiã. Então, elas colocam esse objeto. O que que acontece com isso aqui? Tem vários fatores que a gente contraindica por diversos motivos. Um deles seria que o ambiente vai ficar realmente quentinho, abafado e úmido, né? Porque vai ficar quente, porque a mama está quente, o leite sai morno praticamente dentro da mama, né? A temperatura é mais elevada aqui nesse local. Está quentinho porque é um plástico, então ele vai manter contato com a pele e o aquecimento da pele vai fazer com que dentro dele fique quentinho também. Úmido porque está escorrendo leite ali. Então, um ambiente abafado, úmido e quente é propício ao crescimento de micro-organismos, bactérias, fungos, que podem causar problemas para essa mãe. Uma das outras coisas é isso, não favorece a cicatrização, né? Igual a Milene está falando, mesmo porque não vai estar ventilando adequadamente, vai estar abafado. E segundo, que se a mãe tiver, principalmente nos primeiros 15, 20 dias no pós-parto, essa rodinha que tem aqui e que encaixa o mamilo, essa rodinha ela vai causar uma pressão muito grande aqui ao redor dessa auréola, ela vai causar um que a gente chama edema, que é um inchaço, né? Vai diminuir, vai dificultar a drenagem desse peito, vai causar o quê? Um inchaço aqui nessa mama e às vezes pode até empedrar leite aqui ao redor. Então, ela é totalmente contraindicada mesmo. O ideal é que, se a mãe tiver com lesão no mamilo, use o rolinho. Se não tiver nenhuma lesão, que use essas fraldinhas de pano, se estiver vazando muito, né? Usa a fraldinha de pano e troca mais vezes, assim que sentir que está molhado, né? E antes de eu falar do laser, Daiane, eu queria que você falasse também um pouquinho para eles do bico de silicone. Dessa, Sim. as pessoas gostam muito de perguntar pra É, gente, o que é o bico? isso. A gente contraindica tudo, Isso mas mesmo. é interessante já explicando. A gente tem, né? Algumas mulheres fazem uso desse chamado de bico intermediário, né? Um bico de silicone. Algumas mulheres usam porque tem um mamilo às vezes mais plano e tiveram dificuldade na pega e alguém indicou para elas que fosse usado às vezes o bico de silicone ou porque elas mesmas resolveram usar por conta própria. Outras usam porque falam assim, ah, meu bico do peito está ferido, eu vou colocar que aí o neném não encosta a boca. Porém, né, o uso do bico de silicone, na grande maioria das vezes, ele é o maior causador das lesões e não proteção, não protetor. Porque muitas vezes, quando a mulher usa o bico de silicone, se ela tem um mamilo realmente muito pequenininho, muito plano, quando o bebê vier com a boquinha para abocanhar aqui nesse bico, quando o bebê vier para abocanhar aqui nesse bico aqui, o que vai acontecer? A mulher já tem, às vezes, um mamilo menorzinho. O bebê vem com a boquinha aqui para pegar, ele não consegue abrir muita boquinha para pegar a auréola, porque esse bico de silicone ele é maiorzinho, mais comprido. Então, o bebê vai fechar a boquinha bem aqui, ó, ao redor desse biquinho. E vai pegar justamente o limite do mamilo, na lateral do mamilo. E aí, o bebê, às vezes, vai ficar ali puxando, 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 né, ao redor do mamilo, fazendo com que o quê? Que cause uma lesão ainda maior. Tem mulheres que cortam literalmente o mamilo muito. Então, isso aqui é um risco muito grande, principalmente se não tiver uma indicação adequada de profissionais que vão te acompanhar. Eu falo que quem indica o uso de um silicone tem que acompanhar a paciente que está usando de perto, para que ela use poucos dias, retire o mais rápido possível. Há preferência que nem use. Tente realmente adequar a pega, a posição e não use. Mas se for usar casos extremos, que seja acompanhado por um profissional e que use poucos dias, que esse profissional perceba como é que está sendo a evolução dessas mamadas para que retire, porque além de causar lesões no mamilo da mãe, pode ser que esse bebê que esteja ali só puxando esse silicone não esteja extraindo quase nada de leite. Então, é um bebê que pode, às vezes, desidratar, é um bebê que, às vezes, não vai ganhar, né, não vai estar nutrindo adequadamente. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso. É um uso realmente
que a gente usa em último caso e com muito, muito cuidado. E você colocou aí da fissura que pode ser ainda maior, né, em decorrência desse uso, é a busca incessante da mãe de resolver o problema dela, muitas vezes sem apoio de um profissional, ou às vezes com o apoio de um profissional que não está diretamente envolvido com a área, né, e não está com essas atualizações, e orienta essa mulher aí usando coisas que ela vai tentando uma coisa, tenta outra coisa, e a situação vai só piorando, né? Cada técnica que ela usa piora ainda mais a questão da fissura. E aí eu gosto muito, Daiane, da área de tratamento de feridas, né? A gente já conversou sobre isso outro dia, e assim, as pessoas que me conhecem, conhecem meu trabalho, tem várias pessoas aí da minha equipe presentes na nossa live, a Lorena, a Ana Paula, e elas me veem muito envolvida com tratamento de feridas na unidade. E aí pode achar assim, nossa, a Emília adora feridas, né? Mas eu vou contar um segredo que eu não gosto. Não gosto de feridas, não. Eu gosto de cicatrizar feridas. O que eu mais gosto é de ver uma pessoa que começou com a ferida, eu tenho agonia, nossa, uma agonia muito grande de ver alguém sofrendo por conta de uma ferida que não está sendo manejada de forma adequada ou que está levando anos. Então, eu tenho paciente com feridas que eu comecei a acompanhar que tem 20 anos, 15 anos, isso é angustiante. E ver uma mãe que passou por aquela etapa da gravidez e nós sabemos que nós que desejamos e planejamos o nosso bebê, a gente vive um mundo de Sofia na gravidez, né? É um mundo imaginário, é um romantismo. Isso é praticamente todas as mulheres, principalmente aquelas que são de primeira, né, gravidez. Então a gente vai viver esse encantamento todo. Por mais, eu lembro muito quando eu ganhei o bebê, que eu falei assim, olha, como eu sou enfermeira, não vou ter nenhum tipo de problema, porque eu sei tudo sobre a teoria, então não vou ter problema nenhum. Coitada dessa pessoa, né? Eu falo que a realidade é colocar a gente no nosso lugar mesmo, né? E aí eu lembro que eu te falei assim, Daiane, porque eu fico emocionada sempre quando eu vou falar desse assunto, até hoje, 2 anos de... Aí eu fiquei assim, Daiane, por que que você não falou essas coisas antes? Por que que você não falou que sim? Aí você falou assim, Milene, não adianta falar, a mulher, quando ela está nesse período, ela não vai ouvir. Daí a importância tão grande da consultora de amamentação, do enfermeiro que está consultando essa mulher. Falhou, não sei se A ficha cai. A gente está lá amamentando com aquele peito ferido, é que a ficha vai cair. Você vai falar assim, nossa, eu não sei nada sobre isso. Então, o que está acontecendo comigo que eu não dou conta de resolver esse problema? Por isso que é importante nós fazermos os grupos de gestante, fazermos os cursos de gestante, orientar nas consultas de pré-natal, mas nada mais rico do que o apoio presencial para essa mulher que acabou de ganhar neném. Muitas não vão ter problema nenhum, como é o caso da Joana, que está aqui na nossa live, e eu acompanho a segunda gravidez dela. Na primeira não teve problema nenhum, né? Mas muitas vão ter problema, como eu tive fissura mamária e sofri demais. Eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir amamentar, não é possível que eu não vou conseguir. A dor foi muito grande, então qualquer nível de fissura mamária, a dor é muito grande porque o mamilo é muito sensível. E como você colocou que a cada técnica inadequada, essa fissura pode ir maior, né? A gente atendeu conjuntamente uma paciente agora recentemente, que a fissura dela, eu pensei comigo, gente, como que essa mulher está dando conta de amamentar, né? Diante do o tamanho da lesão que era na mama dela. Então, eu acompanho sempre as minhas pacientes e faço esse atendimento bem próximo de todos. Minhas pacientes têm o meu contato, elas sabem como tirar essas dúvidas e ter esse acompanhamento, porque depois da minha experiência, da minha vivência prática, eu entendi que não existe nenhuma teoria que seja soberana ao acompanhamento individual dessa mãe. Porque cada mãe vai ter um problema diferente, numa etapa diferente, numa fase diferente. Então, é aquele acompanhamento constante mesmo que nós, enquanto enfermeiros, que tem muitos enfermeiros aqui na nossa live, nós, enquanto enfermeiros, temos que ter com vocês que são mães.
né, que são o nosso cuidado mesmo, é totalmente voltado para vocês. E Tem um aí, aspecto, né, que o aspecto psicológico, emocional, é muito impactante nesse momento. A sensibilidade é muito grande, as incertezas, a insegurança, o medo de errar. Então, tudo isso influencia muito, né? Por isso que é importantíssimo. Ter esse apoio é fundamental. e a gente ouvir uma palavra e falar assim, não, é isso mesmo. É totalmente diferente do que você ficar tentando sozinha, sem saber se está certo, se não está certo, né? Então, eu Mesmo. defino muito essa avaliação individual e o apoio. Eu acho que o apoio para essa mulher, o apoio para essa mãe é o que vai fazer a diferença, né? Sim, E aí, com pensando no certeza. disso aí, tem vários tratamentos. A Daiane fala de outros tratamentos. Na época que eu tive minha fissura mamária, ela não me indicou, não sei se aqui não tinha, né, Daiane, profissionais com laser, ela me indicou uma pomada, mas a gente tem a laser terapia, que ele é um tratamento adjuvante. Por que que a gente fala adjuvante? Porque não adianta eu usar o laser se eu não resolver o problema da pega. Por isso que ele é adjuvante. Ele é um tratamento complementar que vai resolver o problema da paciente se ela tiver a causa. Isso vale também para a questão do tratamento de feridas. Se a gente não resolver a causa do problema, não adianta você pode colocar ouro em pó que ela não vai. Exatamente. E a fissura Exatamente. e a gente tem que tratar a fissura como uma ferida. Felizmente, a gente não vai ver uma fissura crônica, porque, felizmente ou infelizmente. Por quê? A pessoa que está com a fissura, ou ela vai parar de amamentar, e aí a causa que é vai ser interrompida e a fissura vai sarar. Ou ela vai encontrar profissionais que apoiem ela e ela vai resolver, né? Como foi o meu caso, que encontrei a Daiane e eu resolvi, a Valentina mama aí até hoje, né? 2 anos e 2 meses aí amamentando. Então, o laser terapia é uma terapia adjuvante. Muitas pessoas perguntam assim, mas o laser, será que isso não vai trazer nenhum problema? Não vai causar câncer? Então, o laser é uma terapia de baixa frequência, é uma luz de baixa frequência não ionizante, e por ela ser não ionizante, ela não provoca mutação. E essa luz que vai sair daqui por esse feixe colimado, que a gente fala que isso aqui vai gerar um feixe colimado, esse feixe vai exatamente no local que eu quero que ele faça a ação. Então, através aqui, para você usar o laser, você tem um curso para você ter habilitação para você usar. Né? A gente tem o Corém, que nos respalda com o nosso decreto legal para a utilização de terapias avançadas como laser terapia, mas o próprio Corém coloca que você tem que ter habilitação para você usar. Então, aqui a gente vai calcular a dose, né? Então, a dosimetria é a base do tratamento com laser terapia. Não é qualquer dose, não é em qualquer mulher, tem contraindicações, né? A gente não pode usar de qualquer forma. E a dose vai ser de acordo com a minha avaliação. Então, muitas pessoas falam assim, mas que dose você usaria nesse paciente? Não tem jeito de a gente falar isso. Inclusive, é extremamente perigoso a gente propor um tratamento dessa forma, né? Porque a gente acredita que o tratamento, ele é individual. Então, a radiação não ionizante, né? Ele não vai aplicar, não vai causar mutação. E se ele bem aplicado, ele vai resolver de forma muito rápida aquela fissura. Lembrando sempre da parte adjuvante, que tem que ter resolvido a causa para começar a fazer a laser terapia. Se a paciente não conseguiu resolver a causa, não adianta usar o laser. Você está jogando o seu dinheiro fora, porque não vai fazer efeito nenhum. E aí tem uns pontos de aplicação que a gente vai colocar. Você pode usar de 1 a 2 sessões por semana, de acordo com o paciente. Os protocolos são muito específicos de cada caso que a gente vai fazer. E a aplicação é por uma emissão de luz, né, estimulada por radiação. É baixa potência, até 500 milivolts que a gente vai usar. Ele não aquece. Muitas pessoas perguntam assim, Milene, mas o laser dói? A laser terapia vai causar dor? Então, quando a gente coloca na pele da paciente, não provoca dor. A gente precisa que essa paciente use material de proteção. Então, tem um óculos próprio para a paciente usar, um óculos próprio para mim, né, para eu utilizar enquanto o tratamento, e tem a proteção do laser.
porque o biquinho dele, colimado, ele vai encostar na pele da paciente. Então, eu não posso deixar que esse material encoste em todas as peles. Então, tem a proteção que a gente faz com esse laser para a gente usar. Ele também não desnatura proteínas, ele é biomodelador, que é quando ele faz a modelação, né, a modulação desse tecido, e ele cicatriza porque esse feixe de luz, ele vai agir lá nas mitocôndrias das nossas células, produzindo uma supermitocôndria, e essa supermitocôndria, ela ativa a energia para a célula cicatrizar. Por isso que o laser, ele reduz em 50% o tempo de cicatrização, que ele age lá na mitocôndria, dentro dessa célula. Mas tem várias contraindicações, né? Que aí a gente, enquanto profissional, tem que saber, e ele atua ainda na resposta inflamatória. Então, se a gente estiver tendo um processo, você colocou aí, que a concha, ela pode provocar aumento, né, da cultura dessas bactérias na região, e isso aí pode também ser um fator de piora e agravo para a fissura mamária, porque além de ter a fissura, você vai ter uma fissura contaminada, colonizada, um processo infeccioso, inflamatório na região da lesão, né? E o laser atua também nessa região inflamatória, né? Fazendo a resolução do problema. Então, é uma terapia que, quando a gente usada de maneira correta, por um profissional habilitado e de forma adjuvante, ele vai resolver de forma muito rápida a fissura daquela mulher, devolvendo para ela o prazer da amamentação. Ontem eu fiz um post sobre isso, Daiane, e eu coloquei que um ato de amor e doação, porque só quem amamenta sabe como que amamentar é um ato de amor e doação. Mas não é só isso, é um ato de respeito aos direitos da criança. Nós temos que entender que a amamentação é um direito da criança. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, olha, é como se você estivesse oferecendo o ouro para sua criança, que é o leite materno, e você escolher não oferecer esse padrão ouro para ela e oferecer algum outro produto, como uma fórmula ou alguma outra coisa. É claro que são casos individuais que a gente tem que avaliar cada um, porque quando a gente não tem possibilidade de amamentar, é uma coisa. Quando a gente não quer amamentar, a gente está infringindo aí o direito da criança, né? Eu já tive uma discussão dessa num grupo de gestantes presencial, e aí a gente discutiu, algumas mães colocou da dificuldade que elas tinham para amamentar, e outra colocou que não tinha interesse de amamentar. É uma questão bem delicada, né? Que envolve, eu acho que a gente pode até combinar outro dia, outra live, porque eu acho que envolve outros fatores também. Tem fatores psicológicos envolvidos, às vezes até na adolescência, na vida da pessoa, que às vezes traz alguns transtornos, algumas dificuldades relacionadas à aceitação do próprio corpo, às vezes da própria mama, das condições que aquilo ali tudo envolve. Então é uma coisa que vai bem além, é muito profundo, que eu acho que realmente existem casos, realmente mulheres que não conseguem, que se bloqueiam mesmo por algum motivo, né? Que eu, né, não sei te falar, porque eu acho que entra muito a questão da psicologia, mas realmente eu acho que as mulheres que estão assim, algumas mulheres querem amamentar, mas frente às dificuldades, se elas não recebem apoio, elas realmente, às vezes, desistem de amamentar por falta de apoio. Às vezes, não é nem porque elas não querem amamentar, mas é porque elas acham que está impossível de melhorar. E é nesse momento que eu acho que é fundamental a gente entrar como profissional que vai estar ali apoiando e mostrando para ela o caminho. Olha, vamos tentar, às vezes é possível. Né? Tem mães que eu falo assim, vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver mais um dia, viver um dia de cada vez. Às vezes hoje está muito difícil, amanhã você consegue. E às vezes é nesse apoio, nessa ajuda no dia a dia que elas às vezes vão vencendo algumas barreiras e conseguindo ver que é possível sim amamentar. E às vezes a desistência, o desmame não acontece em função dessa ajuda, desse apoio. Isso eu acho que é muito importante, né? E uma coisa que você falou aí, voltando aqui no laser, que eu acho que é super bacana que você falou aí, que é a questão de que o laser por si só, ele não vai resolver se não tratar a causa. Tem mães que me falam assim, Daiane, eu quero fazer laser, eu tô com uma ferida no peito. Eu falei assim, então vamos fazer primeiro um atendimento, uma consultoria para ver o que está causando a fissura. Se tiver indicação, se realmente tiver, né, muito ferido, aí você faz o tratamento com laser.
mas muitas vezes tem essa ideia, né? Escutam falar do laser e acham que é a solução mágica, né? É. E aí é isso que a gente está colocando, do atendimento individual, do caso a caso, né? De como essa mulher Isso, veja essa amamentação, de como ela está pensando nisso, para a gente atendê-la de forma individual. Inclusive, quando uma pessoa isso. diretamente para pensar no laser, eu sempre pergunto qual que é a história dessa mulher, porque às vezes é minha paciente, aí eu já estou Isso. em desde o pré-natal, já conheço a sua história, já sei o que está acontecendo com ela, a gente já está vinculado, mas às vezes não. Às vezes, inclusive, tem até uma mensagem no meu telefone, alguém perguntando diretamente sobre o preço do laser. Então, assim, como que a gente vai propor isso, né? Como que a gente vai automaticamente, alguém não tem como a gente atender dessa forma, né? Automaticamente alguém me perguntar assim, eu sei que você trabalha com laser para fissura, quanto que é a sessão? Não adianta a gente vender isso, né? Não é esse o nosso trabalho, Exatamente. propostas. A gente tem que pensar em algo que vai resolver a situação daquela mãe de uma forma completa. E a gente sabe que o laser, ele não tem essa proposta. Ele não vai resolver o problema de uma mãe que não resolva todas as outras questões, inclusive isso que a Daiane colocou, que são as questões emocionais envolvidas nessa amamentação. Então, tem mulher que vai queixar dor, mas às vezes ela não está nem com fissura, né? Ela está com outros problemas que não estão relacionados à anatomia daquela mama, daquele mamilo, e aí a gente tem que fazer uma avaliação. Não tem como a gente fazer o tratamento diretamente, né? Exatamente. Eu falo o seguinte, que às vezes, né, a mãe que cria expectativa muito de amamentação durante a gravidez, às vezes cria realmente expectativas altas, né, com relação à amamentação, e às vezes não busca o que é mais importante, que às vezes é ter essas informações, né? Não que ela tenha que pensar que ela vai ter fissura, que ela vai ter machucado, não, de forma alguma, mas que ela compreenda o que ela pode fazer para evitar, qual que é a melhor posição, pega, o que ela tem que buscar e que ela compreenda também, mesmo que ela não consiga fazer tudo isso que a gente está explicando aqui, uma pega correta, uma posição adequada, que ela tenha pelo menos a noção de que quando ela tiver uma dificuldade, quando ela tiver um problema, que ela tem condições de buscar ajuda, que existe possibilidade de melhorar. Eu acho que isso é fundamental, sempre acreditar que existe condições de estar buscando melhorias, né, no processo de amamentação. E que é fundamental. Atualmente eu tenho feito alguns atendimentos nessa fase agora né, que a gente está vivendo de isolamento social, eu tenho feito muitos atendimentos online e graças a Deus assim tem funcionado bem, está dando para ajudar até um número maior de mães fora da de Sete Lagoas, eu tenho atendido fora de Sete Lagoas muitas mães e eu estou percebendo isso, muitas me procuram às vezes com 15, 20 dias de lesões no mamilo por pega incorreta, por dificuldades, né, de melhorar isso aí, de não saber onde buscar ajuda. E graças a Deus tem dado certo, estou conseguindo, né, ajudar, apoiar muitas mulheres nesse sentido. E eu acho que é isso que a gente precisa ter mais, essa noção de buscar ajuda, entender que é o momento de buscar ajuda e não deixar, né, de ter esse apoio, de correr atrás, seja né, por um atendimento presencial, seja online, da forma que conseguir, mas que busque ajuda. Isso é fundamental. Aí acho que a gente pode abrir um pouquinho para as perguntas, né, Daiane? Está quase encerrando aqui o nosso Sim, já tempo. está encerrando o tempo. Agradeço todo mundo aí que participou. Muito obrigada. Vi muita gente conhecida aí. Um beijo para vocês. Se Estou alguém olhando aqui, quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição. estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta que a gente passou, Daiane. Teve uma que perguntou aí atrás se era normal o bebê fazer pausas na mamada. Eu não entendi muito bem a questão da pergunta, mas se for, por exemplo, o bebê, ele normalmente ele vai, né, que a gente fala, dá uma plugada aqui no peito, né? Ele pega o peito da mãe e aí ele começa, suga, 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 para um pouquinho, engole, descansa. Às vezes ele vai sugar várias vezes antes de engolir, às vezes ele vai sugar, engolir, sugar, engolir, sugar, engolir. E isso vai depender do padrão da mamada, da quantidade, do volume de leite, se está no início ou no meio da mamada. Mas as pausazinhas no meio da mamada são normais, sim. Então, o bebê suga, dá uma pausazinha, volta a sugar, dá uma pausazinha, às vezes dá uma pausa um pouquinho mais longa e dá uma sugada boa e volta mais forte. E isso vai variando durante a mamada toda. Não sei se ficou claro, se era isso que a pessoa queria saber. Eu acho que não tem mais nenhuma aí não, né?
Qualquer coisa eu também estou à disposição. Quem que tiver dúvidas, quiser me mandar também no meu Instagram, né, ou no meu WhatsApp, eu estou à disposição, pode mandar que eu respondo com o maior prazer, sempre que é possível, que eu possa ajudar, estou aí respondendo. Eu dei uma rolada aqui nos comentários e não consegui ver nenhuma pergunta, não. Algumas pessoas comentando, né? Obrigada pelos comentários, pela participação, mas eu não vi nenhuma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta agora sobre a amamentação, sobre o tratamento, a gente está à disposição aí de vocês nesses últimos minutinhos. E aí, aproveitar para falar para vocês, alguém falou assim, Milena, eu não estava acompanhando seu trabalho, e não tinha visto nenhuma live. Nesse formato é a primeira, né, Daiane? Conversei com a Daiane que a gente pretende fazer É, aí, Aqui discutir. ela está perguntando aqui, Milene, se é mito ou verdade que após a mamada fazer higiene do mamilo e higienizar com o próprio leite. Foi o que eu falei antes, né? Não é nem questão de fazer higienização, é realmente uma lubrificação desse mamilo e uma proteção. Então, quando você acabar a mamada, você aperta um pouquinho, passa seu leite ao redor do mamilo e da auréola, deixa secar para depois colocar proteção com rolinho. Quanto tempo o bebê mama normalmente? Isso é bem variado. Né? Tem bebês que, depende muito da pega, depende muito do volume de leite que está extraindo. Então, o tempo não dá para a gente determinar. Tem bebês que com 10 minutos fica saciado. Tem bebês que vão mamar 15, 20, 30, 40 minutos. Então, é bem variável. Né? O que a gente tem que ficar atento é se esse bebê realmente está engolindo, se você está prestando atenção, se ele está conseguindo extrair esse leite, se ele está engolindo esse leite. Às vezes a mãe escuta até o barulhinho, ou vê o movimento engolindo. Observar se esse bebê está fazendo umas pausazinhas, né, no decorrer da mamada, porque um bebê que fica horas fazendo esse movimento rapidinho, só no mamilo, e sem você ver engolindo, é um bebê que às vezes não está mamando adequadamente. Então você tem que observar se esse bebê está realmente extraindo leite, você vai observar se está dando uma compressão, apertando, você vai perceber se ele está engolindo. Observar, né, quanto tempo que esse bebê consegue fazer de intervalo entre uma mamada e outra também é importante, porque o bebê, às vezes, que mama, dali a 10 minutos, mama, às vezes fica mamadas de 2, 3 horas, tem alguma coisa, às vezes, precisando adequar aí nesse bebê, nessa mamada, que pode, às vezes, estar precisando de ajuste. Ô, Daiane, essa pessoa que perguntou aí para você, a Gláucia, ela é uma paciente da atenção primária, ela acabou de ganhar neném. Então, ela deve estar muito assim, porque o bebê recém-nascido, ele vai mamar muito mesmo, né? Porque a gente faz uma dinâmica com eles, inclusive você conhece bem, aquelas bolinhas, né? Do tamanho do estômago. E aí a gente mostra para elas que o tamanho nos grupos de gestante, o tamanho do estômago do bebê que acabou de nascer. É muito pequenininho, É né? pequenininho. O que eu sempre falo, o que faz nesses primeiros dias que ajuda muito, é o seguinte, o bebê tá ali mamando uma mama, mamou, dormiu, ou parou de mamar. Você tira ele do peito, levanta seu bebê um pouquinho, coloca em pé um pouquinho e muda para o outro peito. E aí tenta colocar o outro peito para ver se ele mama, até ele saciar mais. Eu acho que isso é uma boa forma de você ver que está realmente surtindo o efeito tempo melhor de mamada. Nos primeiros dias de vida, é necessário acordar o neném durante a madrugada para mamar? É uma outra pergunta que tem muitas variações. Se o bebê é um bebê prematuro, se é um bebê que está com problema no ganho de peso, tudo isso tem influência nesse tempo de mamada, de intervalo. Normalmente, um bebê que nasceu acima de 37 semanas, que é um bebê a termo, um bebê que não teve nenhum problema de saúde, não está com nenhuma alteração de saúde diagnosticada, é um bebê que pode ficar nos 15 primeiros dias até 4 horas, normalmente sem mamar. Eu sempre aconselho que dê umas 4 horas e o bebê não acordou, já comece a estimular o bebê e tentar colocar para mamar, porque o início é sempre mais difícil as mamadas. Então, se o bebê acordar com muita fome, às vezes ele vai acordar mais irritado, chorando, e aí vai ser mais difícil fazer uma pega correta. Então, é importante que o bebê esteja um pouco mais tranquilo para uma pega adequada nos 15 primeiros dias que está ali aprendendo a mamar. Então, não deixe passar muito mais, né, do que 3, 4 horas, que é para que o bebê realmente venha com tranquilidade para a mama. E bebês que têm critérios à parte, como algumas, né, como eu já falei, prematuridade ou outros problemas, aí tem que ser visto esse tempo de intervalo criteriosamente em cada caso. Daiane, nossa live vai cair em 5 segundos. Então, quero agradecer a todo mundo